as vozes parecem que se multiplicam, se esfacelam de vez em quando. Então acho que é muito interessante um estudo sobre isso, assim, sobre a maneira que o Mário narra. É muito interessante pensar. Acho que tem alguma coisa que você pode investigar, e como você fala que é um projeto que você quer desenvolver futuramente, enfim. Acho que é alguma coisa a se investigar que eu acho bacana. E também sinto muita pena dessa questão política, você, de algum modo, abandoná-la. Porque eu acho que o trabalho que você está fazendo tem relação com o trabalho que os meninos apresentaram antes por um outro viés. Que é o que é falado do Macunaíma em 2015, pensar o povo brasileiro hoje. Eu, Moisés, um ator, pensando no Macunaíma, pensando no brasileiro hoje, pensando até essa questão da identidade que a gente discutiu um pouquinho na banca anterior, assim. O que é isso? O que é fazer isso, né? E eu acho que isso já é uma... E eu acho que é muito bacana quando o Cadu aponta, não sei se o Cadu apontou, se já foi eu apontando um pouco, mas fazer isso num jogo. Botar isso em jogo, botar isso num jogo que seja cômico, que seja de relação direta com a plateia, que tem essa relação da quebra que você faz o tempo todo, né? Claro que não é o Moisés. Aliás, o Moisés também não existe, esse Moisés. Acho que esse é um problema, às vezes, do teu trabalho, assim. Essa idealização de figura do artista, do ator, do Moisés. O Moisés está em movimento o tempo todo, assim. Então, quando você está ali em cena pra gente, você não pode dizer que você é o Moisés da vida, o Moisés do cotidiano, até porque é o Moisés em performance, é o Moisés sendo visto por pessoas. Um experimento científico tem isso. Se eu faço um experimento científico, eu só olhar aquele experimento, eu já estou alterando ele de algum modo. Então, só saber que tem gente te olhando, já não é o cara que fica lá no apartamento, elocubrando sobre o Mário de Andrade, enfim. Então, pensar sobre isso também. É o Moisés em performance. Eu gosto muito da Gaga também, ainda não começou. Quando esse vira uma Gaga é muito bom, quando volta e meia você solta... Talvez possa também ter o Ainda Não Acabou, enfim, sei lá, mas fiquei imaginando. É uma coisa que sempre me passa muito quando dirijo espetáculos também, que é que o teatro ele não tem um tempo de começar e um tempo de terminar, alguma coisa que vem e passa. Você sabe que a gente trabalhou juntos, né? A Carroça tinha um pouco isso também, assim. Era alguma coisa que o teatro vem como um sopro, passa pelas pessoas, depois vai embora e, ué, o que houve? Aconteceu alguma coisa aqui? Então é sempre uma coisa que eu, nos espetáculos, procuro fazer também. O público entra, já tem alguma coisa que já começou e vai embora com alguma coisa que ainda está continuando, parece que não vai acabar, enfim. Eu acho isso muito legal, acho isso muito interessante. Acho que você poderia ter avançado mais, eu fiquei um pouco chateado, vou confessar. Porque eu acho que você avançou nessas coisas que você se propôs, mas acho que você podia ir muito mais. Assim. Eu entendo que faz parte de tudo que você viveu, que você conta pra gente, né, no texto, mas não sei, eu fico com uma certa, por te conhecer, por ter visto, por a gente ter conversado sobre o trabalho, por ter te visto mais de uma vez fazendo, por ter participado da qualificação, que ficou um pouco na promessa, queria ter ido, Moisés podia ter ido mais, podia ter investigado mais. Acho que o fato de você estar sozinho, sem dúvida, você fala, né, eu até me pergunto, em que momento você percebeu, isso é uma pergunta, em que momento você percebeu que você que estar sozinho é desesperador, assim? E por que você não percebeu que você não estava só, na verdade? Você tinha uma turma, você tinha Maria, você tinha suas colegas que você chama no seu trabalho de gurias. Eu quase que quis te matar quando você não dá o nome delas. Não, tudo bem, as gurias, elas têm nome. A Fernanda ali. E Fernanda? Fernanda ali, e a Fernanda não fez. Tá. Mas é legal nomear quem te ajudou. É importante dar nome. Tem alguém que estava ali na sala de ensaio que me deu uma força. É importante saber. Não, entendo, é só uma puxada de orelha. Estou te dando porque eu te conheço. Não é nada, eu sei que não foi nada de propósito, enfim. Mas é porque é legal na escrita, Moisés, quando eu percebo que alguém te tirou do poço lá, e quem foi que te tirou, e quando te tirou, e por quê? Porque isso faz parte do trabalho. Você entender, porque naquele momento que ela falou tal coisa, ou que a Maria disse tal frase, ou que o Cerejo me ajudou em tal lugar, isso é muito legal, você pontuar mais isso. Eu sinto que às vezes no trabalho fica meio empoeirado isso. Porque o Cadu, assim, mais o Cadu deu é boa. As coisas estão meio empoeiradas, eu tenho que dar uma limpadinha para ver assim, o que aconteceu. Assim. Porque é tudo muito misturado, o teu texto para mim é muito confuso. Assim. Eu me perco e também tem a mesma sensação do Cadu. Eu me perco, mas tem coisas muito interessantes ali que eu podia pensar e falar, pô, isso aqui pode começar daqui,
são boas. Mas ter cuidado também com esse lugar da idealização, dessa romantização do próprio ofício mesmo, do próprio trabalho do ator, sabe? É trabalho, é suor, é sala de ensaio. Não tem esse mistério, esse glamour do trabalho do ator é muito... já foi, sabe? Ou glamour no sentido que atuar, inspiração, é transpiração mesmo. Vai ter inspiração se você transpirar também. Porque enquanto você está transpirando, o seu corpo está pensando. Ele está pensando e te dando possibilidades de ter intuições. Não dá para ficar esperando, sabe, que as coisas aconteçam. Tem que fazer acontecer. Você fala sobre isso, fazer acontecer, ir lá e, em um dado momento, você foi e fez, sabe? E aí, quando você vai e faz, é bacana, é legal. Tem muitas coisas boas do que você apresentou na cena. Mas que eu acho que eu sei, conhecendo você, que você podia ter surpreendido mais, assim. Então, é um pouco isso que eu tenho para... Já acabou, professor? Mas acabou. 10 minutos. Bom, tem outras coisas que a gente pode conversar depois. Assim, eu anotei várias coisas do trabalho. Eu gosto muito dessa displicência, assim, mas também tem que pensar nisso. O que é uma displicência que passa a ser potente? O que é uma preguiça que não é da vida real, mas é uma preguiça cênica? A gente fala, por exemplo, do trabalho com as máscaras mais difíceis de fazer para ator são as dos velhos, que aparentemente o velho nos dá um peso, uma lentidão que não é interessante cenicamente. O velho cênico é diferente do velho da vida, né? Tem que ter uma potência ali, alguma coisa que é muito difícil. São as máscaras que a gente sempre pega para os atores trabalharem quando a gente está em apuros, assim. A gente pega e fala assim, vamos trabalhar os velhos porque eles são pedagógicos, porque como eles são aparentemente mais calmos, mais lentos, mais precisos, eles são muito difíceis. Eles são os que mais exigem energia. Pode parecer um contrassenso, mas eles são os que mais... Porque aparentemente a gravidade os joga para baixo. Eles só têm... A única coisa que eles têm na vida para sobreviver é tentar lutar contra a gravidade, senão eles caem. Como o bêbado também, entendeu? Ele tem que lutar, senão ele vai para o chão. Então o velho também é a mesma coisa. Então, o que é esse lugar desse Moisés que você fala que seja potente para nós? Assim, ali eu vi muitos apontamentos. Acho que essa é a palavra. Eu vi apontamentos, eu queria ter... Mas aí pode ser também uma frustração minha, é culpa minha também, o problema é meu. Então, assim, mas eu acho que você pode ir mais, acho que você pode ir... Se você percebe que você precisa estar junto, o que é, né? Não é porque você está em solo que você está só, o que é se juntar e encontrar pessoas que possam te dar a mão para isso. Ou os outros que você, quando você fala da música, é muito legal. O primeiro outro que você tem, que eu acho que você poderia ter aproveitado melhor, é o próprio Macunaíma do Mário de Andrade. É a alteridade. Eu olhar e falo assim, tem um cara aqui, pô, tem coisa pra cacete. Que esse cara vai me dar. As músicas que você falou que usou, que eu vi que foi um momento que te ajudou muito ali. Então, encontra os outros, onde aparentemente não há um outro tão determinado tão claramente. O espaço é um outro, a música é um outro, o Macunaíma do Mário de Andrade é um outro, o Mário de Andrade como pessoa, um pesquisador interessantíssimo da musicalidade brasileira, é um outro que podia também te dar a mão. Então, pegar o outro não é necessariamente ter um outro concretamente da maneira tradicional que a gente está acostumado a entender o outro. Eu acho que é isso, professor Maria, só tinha muitas outras coisas. Vamos aumentar esse piano do próximo TCC, né, professor? Só falou algumas coisas. Eu só fiz uma pergunta, não só fiz uma. Só fez uma. A outra pergunta é essa história do aquecimento, eu queria entender um pouquinho mais disso. Por que não fazer e fazer? O que você entende por aquecimento? É isso que eu queria saber. O que você entende por um aquecimento? O que é um aquecimento? Todos os aquecimentos são iguais? Será que puxar o aquecimento do chapitou e fazer funciona? Você é o chapitou? O que é o aquecimento e como você profana alguma coisa que outra pessoa criou para o teu uso? Profanar no sentido de dar uso comum a alguma coisa que estava lá na distância que você idealiza das coisas. Quando você coloca o ator, o chapitou, o Doadê, o Mário de Andrade, o Macunaíma, a primeira imagem que me soa é a imagem que você começa o texto. Você começa a tua cena, você deitado tentando alcançar o isqueiro que não alcança. Uma luz que está ali que você não consegue alcançar e que você desiste em um certo momento. Está em você, não está lá longe esse troço de uma coisa longe. Trabalha, suor, batalha, vai cair mesmo, vai cair milhões de vezes e vai levantar. É isso, não tem... Enfim, eu já estou respondendo sobre a dúvida.
disciplina de improviso, partitura. Se eu encontrei um diálogo entre os dois, qual foi, que aí vai junto com a do Vacari, que é onde eu me conecto com o espectador. Pois então, isso é uma questão que ela ainda está reverberando comigo, assim, sobre os malefícios do improviso e os malefícios da partitura, os benefícios. O que eu descobri, o que eu pude perceber, que a qualidade cênica é outra. Quando você... A qualidade... Essas palavras são essas. A qualidade cênica é diferente quando você tem uma partitura delimitada, bem ensaiada, bem desenhada, e quando é improvisado, você tem outra. O que eu pude perceber? Que quando eu faço um improviso, eu estou muito mais nesse lugar de risco. E esse lugar de risco me aproxima muito mais com o espectador, porque a gente fica à mercê do que pode vir a acontecer. E isso que eu acho que eu estou ali, que com aquele início todo que não sabe o que vai acontecer, realmente não sei, começou antes, não começou, na verdade foi tudo improvisado, porque a ideia era chegar nesse lugar. E aí, o que vai rolar? Eu também não sei, se vocês não fazerem o que eu pedi para fazer, eu não entrar na onda, eu também estou fudido, então a gente está de mão dada no abismo, assim, caindo. E esse lugar do risco me é interessante no processo, assim, de realmente abandonar um pouco das certezas que quase não existem, mas desse lugar seguro de estar em cena com algo desenhado, algo pronto, e que ele vá e que sai desse lugar que a partitura proporciona. Quando eu tinha um desenho todo, foram vários ensaios que eu consegui passar todas as cenas bem bonitinhas, as meninas juntas, as gurias juntas, né, a Fernanda Alice, a Ana junto, e não só as meninas, nossos passadas, a Maria, todo mundo sozinho. Era mais a questão de estar, quando eu ia para o ensaio sozinho. Eu sempre tive muita gente ao redor, acho que de repente não fui claro nisso, assim, sempre, se não fosse, tá todo mundo dando feedback e falando, e oferecendo caminhos, e questionando, a coisa não tinha andado, assim. Mas foi interessante que foi logo quando eu comecei a partiturar e deixar bem redondinho, teve uma sensação, até foi a Ana que falou, que é muito bom, é muito presente. Foi eles falaram, é muito interessante, porque eu tô vivo, eu tô ali, eu tô jogando. Só que, como espectador, ela falou que sentiu uma falta, que acho que eu sinto fazendo também, que é o risco, que é o que não sabe o que vai acontecer. Quando você assiste uma coisa que ela é muito... que eu sinto assistindo, aí falando da AD e coisa assim, que é bem distante do meu trabalho, mas é um caminho que foi. Mas é que quando você assiste uma do AD, você sabe que a coisa, esse movimento aqui vai ligar nesse aqui, vai ligar naquele, então você assiste uma apresentação de algo que foi criado, vivo, verdadeiro, presente e tal. Mas você não fica nesse estado de o que vai acontecer. Causa um desconforto você não saber o que vai acontecer. Isso me interessa. Também fazendo e acho que também assistindo. Que a partitura não proporciona. Em contrapartida, quando eu fazia os ensaios a la Chateau de chegar, eu tinha que ter, eu passava 2 ou 3 vezes para ficar legal a cena, para a cena ter vida, para ela ter os movimentos mais desenhados. Só que os movimentos desenhados, quando eu fazia sem um aquecimento muito fechado, eles eram isso, eu tinha esse lugar de risco mais espontâneo. Se eu fazia um aquecimento longo de corpo, não sei o que, precisando e tal, quando eu fazia, a coisa era toda assim, toda capturada de fato. E quando eu fazia o outro, ele tinha uma certa malevolência. A palavra é boa, mas uma certa malevolência. Malevolência foi que é porque às vezes eu tenho que praticar. Essa malevolência que falta quando se partitura, quando se fecha essa partitura.
não foi possível encontrar. Ou tinha um em mão, ou eu tinha outro. Não que um é melhor que o outro. É isso que eu queria entender. Você vê, posso falar? Você vê isso como uma coisa que você percebe, você não consegue, na partitura, sentir a mesma espontaneidade e liberdade que você tem no improviso. É isso que eu queria entender. Se você acha que a partitura não dá, de modo algum, essa liberdade, ou você, como ator, não consegue perceber isso dentro do trabalho? Eu, como ator, não consegui. Mas você não vê isso como uma definição que você tenha... Não, e até assim, eu acho que não é ruim, sabe? Eu acho que se você trabalha de uma forma, com um exercício, com um tipo de alongamento, com um tipo de pesquisa física, gestual e coisa, você vai chegar num lugar interessante, bom de se ver, de conexão, de presença. Se você faz outro tipo de pesquisa com outro lugar, talvez mais ritualístico, alguma outra coisa, você vai chegar em outro lugar também com precisão, mas são coisas diferentes. E o que eu pude descobrir nessa pesquisa é que tem esses dois caminhos. Eu não consegui, a não ser quando eu faço, durante uma cena, eu faço um movimento preciso e depois no próximo eu faço ele mais contra ele. Agora, ter um movimento preciso para mim não foi possível. É porque você exercita duas coisas no trabalho, não? Sim. Claramente você exercita esses dois lugares, mas como separados ainda. Assim. Porque eu não consegui como... Ainda não entendi, não cheguei nesse lugar. Não, eu queria entender se era uma coisa que você não tinha conseguido ainda alcançar. Só mas eu nem sei se é possível. Com a mesma... Olha? Pra você, depois é pra você. Claro, sim. Mas eu não sei se é possível para mim. Acho que vai virar uma conversa. Continua aí. Segunda conclusão. Se eu não acreditar naquilo que eu falei, o que eu posso oferecer, cara? Não, você pode dividir. O que eu posso dividir é a cena. Tá bom, vou trabalhar melhor depois. Já fiz essa preguiça pro cara lá da hora. Não, é porque assim... Como mais trabalho. Claro, tô assistindo, tô super queimando a boca. Mas... What's okay? Você foi pra você embora. Ô, Camila, tem que Boa passar sorte, foi muito bom. Responde lá, professor Cadu. Sim, eu só queria achar aqui a conclusão. Eu posso dividir, cara. Pô, se foi caminhos interessantes que eu descobri, então, assim, que eu acho que vale aprofundar e muita coisa vale discutir, mas algumas coisas que eu gostei de descobrir, eu acho que esse diálogo do improviso e a partitura, ele é algo que me parece, no fim eu meio que concluí isso, que não tem como fazer um junto com o outro. Mas não dá. Oi? Dá pra ter os dois juntos, mas não fazer ao mesmo tempo. Não dá pra ser um movimento partiturado com o mesmo... E eu acho que isso tem que entender melhor. Isso aí eu acho que dá pra gente sentar e bater cabeça nisso, assim, porque eu acho que... Eu realmente, no fim, acreditei que não dá pra fazer ao mesmo tempo. Uma coisa que eu gostei muito de fazer foi o aquecimento com as músicas. Nossa, isso realmente... Teve dias que eu não passava a cena. Eu só chegava aqui, alongava, fazia um alongamento, colocava a música, passava um tempo, todas as partes do corpo, não sei o que, alongamento, e aí começava o texto a partir da música. E eu até virei alguns momentos de querer fazer duas vezes a mesma cena de forma diferente, assim, mas foi só que às vezes eu vou indo e depois vou lá para no chão, né? Porque trouxe coisas muito maneiras, assim, pedacinhos de cada música que eu passei construíram o que eu fiz.
E também poderia ser outras cenas a partir daquilo, só com o apoio da música, assim. Só com a música tocando, e eram várias músicas, até tinha música que tinha palavras, né, letra, também influenciaram pra caramba. Mas isso que o Cadu fala, eu acho que isso é legal, Moisés, quando isso está no trabalho escrito também, assim, esse é um trabalho que vai ser interessante. Quando a gente sabe que música você colocou, o que elas te afetaram, onde você descobriu coisa. A gente saber que música, porque senão fica muito no abstrato. A gente fala, mas qual foi a música? Que dia que ensaiou? Que música que deu clique? Essa é a divisão bacana. Essa é a divisão bacana de um TCC com outro ator. O seu colega pegar o trabalho e falar assim, caramba, quando ele ouviu o New York, ele conseguiu construir o início. Mas, porra, New York, eu vou ver essa música de novo, não é possível. Sabe, isso instiga um outro. Com essas perguntas que você faz, que você instiga um outro aluno que vai pegar do TCC, a botar o New York de novo e falar assim, porra, mas como é que esse cara botou New York com uma Macunaíma e deu certo, tá, porra? É isso que é bacana, sabe? A gente pegar, descobrir os seus tropeços, as suas dificuldades, e quando você encontra o troço também. Eu acho que vai uma certa segurança toda aqui de achar que isso não é conhecimento, não é saber, por exemplo. Você coloca uma frase que eu disso. Isso é o saber que você descobriu. Qual o problema de ser você que descobriu? Ele é menor do que o Stanislavski descobriu, do que o... É só diferente. Essa é a questão. Você tem que afirmar as coisas que você já tem. E você já conhece, já sabe um pouquinho. Porque aí é só continuar. Você descobriu, você é capaz de descobrir coisas, de ter saberes também. A gente falou sobre isso agora há pouco. Os saberes das pessoas que não estão nesse lugar empoderados ou em cima do pedestal. Todo mundo tem saberes. E esse saber é importante dividir com os teus colegas, porque é uma descoberta. Às vezes alguém vai fazer um TCC semelhante ao teu e fala assim, caramba, Moisés passou pelos mesmos problemas que eu e descobriu uma coisa assim, ó, pá! Um dia alguma coisa muito boa, porque normalmente é isso. Né? O cara joga errado, ele jogou um pouco mais de nitrogênio, né? Ih, deu merda não, descobriu uma coisa maravilhosa quando eu joguei mais nitrogênio do que eu imaginava. Então é isso, às vezes é nessa... E aí é na lida, não é na idealização, é no dia a dia, é uma pequena coisa que você descobre. Um dedinho do pé que muda de posição, que já... E que pode até lá na frente mudar, perder sentido, virar outra coisa, mas é isso, como a gente está em constante evolução, transformação, saber agora, para reconhecer o que mudou lá na frente, é fundamental. Então, você não está longe de afirmar o autoconhecimento. Exatamente, é isso. Você hoje passou parte do seu dia afirmando os seus conhecimentos. E é importante que você assine embaixo disso para você saber o que você pode, quer, deseja mudar em você, no mundo, na arte, na literatura, no tabagismo, onde quer que você queira. E que não é ali, ó, não está aqui. Não está. Está aí, está aqui. Tá. Eu tinha uma outra pergunta, mas acho que passou, né? Aquela que eu fiz para ele do aquecimento. Depois ele fala comigo no vale. Tá, só para falar um negócio para finalizar então, da questão política, que vocês dois levantaram essa questão e para mim foi uma questão forte. O que acontece? Durante, na verdade, entender que esse trabalho do Macunaíma, que é um projeto que eu tinha primeiro para fora da faculdade, da universidade, é diferente, isso a gente falou bastante, a gente bateu bastante, é diferente do processo aqui. E aí, quando eu caí em cima de Darcy Ribeiro, e eu comecei a descobrir os índios, seguir a nossa geografia, como foi formado o meu povo no Rio Grande do Sul, assim, o nosso povo, mas o povo lá de baixo, que eu vim. E aí, lá de cima e do meio, e aí você começa a se deparar com uma coisa que é muito maior do que contempla dentro do trabalho da monografia. Pelo menos eu não teria tempo de pensar tudo isso e ainda desenvolver, e ainda achei que não era o momento também, até porque falta muita maturidade para entender essa questão. E aí foi tipo, tá, e aí, mais uma coisa, como trabalhar isso? Eu tenho uma ideia de como trabalhar isso em cena, porque o povo brasileiro ele é feito de vários povos que se misturaram e tal. E um dos interesses é colocar isso em cena de forma que eu consiga trabalhar com vários estilos interpretativos, assim, eu ter a máscara, eu ter a performance, eu ter
eu misturar, fazer uma miscelânea de estilos de interpretação, usar daqui um pouco uma manipulação de bonecos, e usar disso politicamente nessa forma, assim. Agora, e aí quando era o interesse inicial de dizer que o povo brasileiro tem que se afirmar, que o povo brasileiro é muito maneiro, porque ele é do caramba, porque realmente fiquei muito feliz de me descobrir brasileiro, assim, de pouco me descobrir brasileiro. Eu não sei se eu tenho essa vontade política de ficar levantando uma bandeira, porque eu não me sinto capaz de poder dizer, de afirmar algumas coisas, e a vontade talvez é muito mais chamar, tá mais aqui, sabe, tá mais com as pessoas. Mas isso é política também. Não é política panfletária, partidária, mas é política, é biopolítica, é uma outra maneira de relação. A gente estava falando disso antes, né? Mas é isso que eu queria comentar rapidinho, só. Essa questão do improviso que você está trazendo, embora você não tenha desenvolvido esse pensamento, me parece que esse é o ponto político do trabalho, assim. Quando a escolha estética, a escolha por improviso ou a escolha pela partitura, acho que também são escolhas políticas, sabe? Sei lá, vou sair daqui com essa ideia para pensar também, até porque eu me interesso por isso, pelo improviso também. Mas eu acho que você está falando de política, você está fazendo política. Quando outro grupo, por exemplo, escolhe botar todo mundo em roda, essa é uma atitude que faz o espectador ter uma relação diferente com o espetáculo. O que está alinhando em roda, isso tudo são atitudes que, lá no fundo delas, ela tem natureza política, essas atitudes. E o Macunaíma traz não nesse sentido político que tem de menor, né? O personagem Macunaíma. Essa política que está assistindo que é uma forma tão aconchegante de se tocar alguma coisa. É o modo dele. Pois e talvez eu não, é isso que eu quero e não sei como fazer. Mas você faz quando você nos recebe de um modo diferente também. Quando a gente chega não nesse teatro como um lugar onde, será que eu posso pisar porque é o teatro? Muita gente tem medo de ir ao teatro porque acha que não é capaz de... Não foi feita para ir ao teatro. Porque aquele lugar é muito aconchegante, eu acho. Muita gente não vai ao teatro, acha que o teatro não é lugar para... não, eu não posso ir ao teatro, não é lugar para mim. Quantas pessoas falam isso? A moça que trabalha na casa da minha mãe, eu já contei várias vezes, eu descobri que ela não ia porque ela achava que o teatro não era o lugar dela, não tinha nem roupa para ir ao teatro. Entende? Então, isso, talvez as pessoas do teatro não tenham consciência que acontece isso. E isso é uma coisa que paga pela política, pela biopolítica. Alguém que acha que não é capaz de ir ao teatro porque não se sente pertencendo àquele espaço, ela está sendo excluída. E ser excluída é não participar de alguma coisa que outros participam. Isso é política. Quem participa e quem não participa. Infelizmente são 10 pessoas. Eu sou a chata sempre debotada das 10 pessoas.